Oi galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu queria fazer isso dia a dia, mas ficou de noite, então a gente faz de noite mesmo. Hoje eu queria falar um pouco sobre não desistir, seja de resolver um problema ou de não desistir de um sonho. E a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente está diante de um problema que precisa ser resolvido ou diante de um sonho é que Deus é bom. E para isso eu queria ler em Mateus 7:7 até o versículo 12. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bom, aqui a gente pode perceber que se a gente pedir comida, Deus não vai dar pedra, Deus não vai dar terra, Deus vai dar comida. Quando fala que se a gente pedir pão, Deus não vai dar uma pedra. Então Deus é bom e Ele não dá o oposto do que a gente pede. Segunda coisa, precisamos ser persistentes em pedir a Deus, persistentes em orar. E para isso eu queria ler em Lucas 18, do 1 ao 7. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bom, aqui Jesus está falando, se um juízo injusto, com a persistência de uma mulher que lhe pede para que seja feito a ela justiça, concede o que ela pede, quanto mais Deus, que é bom e é justo, vai nos conceder aquilo que a gente pedir a Deus com persistência. Terceiro ponto que eu queria destacar é que o jeito de Deus age não é o jeito que a gente imagina. Porque, como está escrito em Jeremias 29, 11 e 12, fala assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus tem o melhor para nós. Ele é perfeito, Ele é santo e Ele nos ama. Ele é nosso Pai. E Ele quer o melhor para nós. Só que às vezes a gente pede uma coisa para Ele em oração e Ele quer dar aquilo para a gente, mas aquilo não vai acontecer do jeito que a gente imagina, e sim do jeito que Ele sabe que é melhor para nós. E muitas vezes o que nós pedimos não chega no tempo, na hora que a gente queria.
mas no tempo de Deus, que é o tempo que é melhor para nós. Por exemplo, Lázaro estava doente, Lázaro era amigo de Jesus. E aí as irmãs de Lázaro, que também eram amigas dele, pediram para as pessoas irem lá chamar Jesus em outra cidade, falando que Lázaro estava doente e precisava dele. Só que Jesus ia curar Lázaro. Só que Jesus demorou 4 dias para chegar lá e Lázaro já tinha morrido quando ele chegou. E mesmo Lázaro já tendo morrido, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, Deus sempre cumpre as suas promessas. Se ele prometeu que iria intervir naquela situação de Lázaro, ele ia intervir. Só que não da maneira com que nós imaginávamos, mas da maneira que era melhor para Lázaro e para todos os que estavam ali em volta, porque Deus foi glorificado e com certeza a fé daquelas pessoas foi aumentada. E outra coisa também é que Deus usa os processos, as situações, as circunstâncias para nos corrigir, para nos ensinar, para nos levar ao arrependimento, e também usa as circunstâncias e situações para nos amadurecer, porque Ele quer filhos semelhantes a Jesus, ou seja, filhos maduros. E por isso nós não devemos desistir quando achamos que está demorando, porque Ele faz as coisas na hora certa. E cabe a nós perseverar e crer que Deus fará aquilo que pedimos. Porque está escrito também em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o outro ponto que eu queria destacar também é que nós não devemos colocar o milagre, o nosso desejo, no lugar que só Deus pode ocupar. Por exemplo, Moisés e o povo de Israel estavam no deserto, foram tirados da escravidão lá no Egito de maneira poderosa por Deus, só que o povo estava desobedecendo a Deus, construíram um bezerro de ouro para adorar quando viram que Moisés estava demorando a descer do monte. E aí, assim, tô resumindo a história, né? E aí Deus ficou triste com o povo e falou assim, vocês podem ir, eu vou dar a terra prometida para vocês, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés virou e falou, Senhor, se o Senhor não for com a gente, não nos deixe sair daqui. O que Moisés falou? Mais importante do que conquistar a terra prometida é que a presença do Senhor esteja conosco. A sua presença é mais importante do que qualquer outra coisa. O que Moisés estava falando? Deus é mais importante do que tudo. A presença dele é mais importante do que tudo. E a nossa alegria não deve estar pautada em conseguir algo, em conquistar algo, em resolver algum problema. Nossa alegria deve estar em ter Deus conosco. Ele quer morar dentro de nós. Isso é o mais importante, ter Ele aqui dentro. E era esse o recado que eu tinha para dar. Não desista, persista e tchau, tchau.